Deus habita em meio aos louvores. Aleluias. Na próxima quinta-feira, nós vamos começar a campanha Minha Família nas Mãos de Deus. Você traga uma foto da sua família, traga a foto de toda a tua família junto. Se você tem uma foto de todo mundo junto, traga a foto. Nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando a Deus pela tua família. Você tem um vizinho, você tem um parente, traga a foto, nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo, amém? Por essa família, eu creio que o Senhor vai dar vitórias a cada um de nós, amém? Glórias a Deus. Eu convido o diácono Tiago para estar ministrando a palavra para nós essa noite. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós já ouvimos, Senhor, os louvores. Sei que o Senhor recebeu a adoração da igreja. Agora, Senhor, usa o teu filho como boca de Deus para alimentar a tua igreja. Este é o momento, Senhor, em que nós sabemos que o Senhor fala. Mais uma vez, fala com a tua igreja. Nós te pedimos no nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor mais uma vez, amém? Todos estão felizes mesmo, meus queridos? Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Aleluia. Logo no princípio do livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 2. Enquanto você acha, eu quero tributar a Deus honra e glória por essa oportunidade maravilhosa, amém? Pois é Ele o provedor de todas as coisas. Por incrível que pareça, não foi combinado da gente estar junto aqui, o grupo de louvor Geração de Samuel, o grupo de jovens, e juntamente eu ministrando a palavra. A nossa irmã Brenda, que também é dirigente dos jovens, ela falou: fomos convidados para estar indo lá, participar de um culto de jovens lá na igreja Pentecostal Renovado do Brasil, no dia 6, quinta-feira. Eu falei: sério? Falei: sabe quem é o pregador? Vai ser bem eu. Você vê como é que Deus faz as coisas, né, meu querido? Não estava na agenda dos homens, mas estava na agenda de Deus. Amém? Todos acharam? Dá um glória a Deus. Quem não achou ainda, diga aleluia. Todos acharam? Ezequiel 3, verso 3, assim, verso 2, perdão, diz: assim eu abri a minha boca, e ele me fez comer aquele rolo. Pode se assentar glorificando e aplaudindo o nome do Senhor, amém? Tem palmas alegres para o Senhor? Aleluia. Meus amados, o contexto e a palavra a qual eu e você fizemos menção, ela é um tanto conhecida. Todos nós conhecemos quem é o profeta Ezequiel. Mas eu antes preciso fazer uma breve introdução a essa mensagem, para que possamos nos situar o que o Senhor quer transmitir para o nosso coração essa noite, amém? Como sabemos, os dias a qual é alinhado aos dias do profeta Ezequiel, conhecendo a palavra de Deus, sabemos que são dias que estão sendo levados em densas trevas, porque desde o princípio, a partir do momento que o homem teve a sua queda ao pecado, sabemos que o Senhor esteve buscando trazer novamente este povo para se aliançar com Ele. E esses dias não é um dia diferente, porque o Senhor, com o seu propósito primordial, Ele vai levantar algumas autoridades no decorrer da história, como mesmo juízes, reis, profetas e sacerdotes, para que viesse estar tratando novamente a aliança de Deus para com os homens. Nesses dias, antes da chamada de Ezequiel ser existente, vamos ver que o Senhor vai levantar um profeta também conhecido como um dos profetas maiores, que é o profeta Isaías, que vai estar anunciando uma mensagem ao coração do povo de Israel. Povo de Israel, como somos sabedores,
que é um povo eleito, um povo escolhido, a qual o Senhor quis fazer deles exemplos para as nações, exemplo para os demais povos. Mas o povo, sendo conhecedor da sua verdade, conhecedor da sua vontade revelada, ainda assim o seu coração continua sendo rebelde, continua sendo duro. E é o Senhor dando a oportunidade para o povo, dizendo: saia desse período ciclíquico. O que é isso, pregador? É um povo que ouve, que obedece por um tempo, mas depois torna novamente a cair ao seu pecado. É um povo que ouve, que obedece por um período de tempo, mas novamente vai voltar às suas práticas antigas. E é o Senhor dizendo: eu estou vos dando uma oportunidade para viver um pleno relacionamento comigo. E a mensagem é uma mensagem simples: torne para mim, volte para a minha presença, seja novamente a minha noiva. E parece que essa mensagem ficou antiga, pastor Paulo Zang, mas essa mensagem continua sendo viva e eficaz para o coração da sua igreja. Volte para a minha presença, torne para mim, e eu vos farei exemplo para as nações. Mas este povo, ele prefere, eles escolhem, não sendo mais inocentes, a continuar vivendo a sua prática. Eu quero puxar um gancho para isso, que eu preciso deixar claro para o coração dos que me ouvem essa noite. Tem muitas pessoas que acham que o período da mensagem de advertência de Deus, quando Ele levanta algum vaso para trazer uma advertência, uma admoestação acerca de algo que precisa ser feito, e passa um período de tempo e nada acontece. Tem pessoas que acham que é a brechinha para continuar vivendo da mesma forma. Tem pessoas que acham: essa palavra aí não vem de Deus, é do profeta, isso aí é do homem, é da carne, nada aconteceu. Mas eu quero deixar claro algo para o seu coração: o período da advertência de Deus ao cumprimento e o juízo dele é onde existe o período da graça e misericórdia ao meu e ao seu respeito, meu querido. Levanta essa mão para o céu em nome de Jesus Cristo. É por isso que o Senhor permanece dando prazo para a igreja nessa terra. É por isso que o Senhor permanece dando tempo para que a igreja venha se posicionar continuamente, para estar apto a viver de plenamente a sua promessa maior. Vemos muitas pessoas que falam: Jesus até hoje não voltou, até agora não aconteceu ainda essa promessa, desde quando eu era criança. Só que as pessoas não conseguem entender que isso é um pleno amor de Deus ao respeito da igreja, a respeito das almas que estão afora. O Senhor dando advertência, a palavra, para que eles viessem se consertar, e eles desobedecendo. Como sabemos, vai se levantar a nação que viesse aplicar o juízo sobre aquele povo, conhecido como a nação da Babilônia, o povo babilônico, a qual naqueles períodos, naqueles dias, era uma das maiores potências de guerra daqueles dias, uma das maiores potências também civicamente, potências em ouro, em riqueza. E sabemos que esta nação é levantada por Deus para aplicar o juízo sobre aquele povo. Assim acontece, vindo o juízo, aquele povo vai passar por um processo de humilhação, a qual suas portas vão ser destruídas da sua cidade, vão queimar a fogo. E isso era um dos maiores sinais de honra para aquelas cidades, era ter as suas portas estruturadas. Portas daquelas cidades, além de simbolizar a sua defesa, a sua guarda, também era uma honra, a qual o Senhor estava guardando aquele povo. Acontecendo isso, eles vão ser levados para dentro da Babilônia, principalmente alguns príncipes na primeira leva. Dentre esses príncipes que vão ser levados na primeira leva está o profeta Ezequiel, a qual ele não é profeta, a qual vem de uma linhagem sacerdotal, filho de Búzio, sacerdote, a qual tem uma chamada a exercer como sacerdote. Isso é lindo, eu quero ministrar ao seu coração. Ezequiel cresceu acreditando e aprendendo que viveria o seu ministério como sacerdote, o ministério sacerdotal. Porque naqueles dias não era uma escolha nossa o que seríamos ou viveríamos ministerialmente, mas era algo que provinha da nossa linhagem. Aqueles que nasciam da tribo de Levi, eles eram separados por Deus para que viesse exercer esse ministério sacerdotal.
Então seu pai sendo sacerdote, automaticamente Ezequiel, ele acreditou, ele cresceu aprendendo que também seria um sacerdote quando atingisse a sua idade para exercer seu ministério. Como sabemos, Ezequiel tinha 25 anos quando aconteceu essa deportação. No início do capítulo 1 ele vai dizer que é no 5º ano desse exílio, é no 5º ano dessa prisão à Babilônia, de serem cativos dentro da Babilônia, ou seja, ele está completando seus 30 anos. Eu quero que você se situe comigo um pouquinho aqui. Então vamos ver um homem que está dentro de uma terra pagã que era a Babilônia, a qual não tinha o Deus de Israel como seu Deus, mas tinham outros deuses, outras divindades a qual eles acreditavam que eram seus deuses. Para esse povo que está dentro dessa terra, é uma das suas maiores vergonhas e humilhações, porque eles acreditavam de fato que o Senhor só habitavam com eles, só estavam com eles se eles estivessem na sua terra santa, próximo ao seu templo, próximo ao lugar que eles poderiam prestar o seu culto a Deus. Então vemos um homem que cresceu para ser sacerdote, cresceu para viver o seu ministério sacerdotal, mas agora está longe da terra a qual ele nasceu, da terra a qual o Senhor escolheu para ser como exemplo. Está longe do templo. Agora eu te faço uma pergunta: como um sacerdote exercerá seu ministério de sacerdote sem ter templo, pastor Paulo? Se não tem templo, não tem culto a Deus. Se não tem templo, não tem ofertas a serem oferecidas, não tem holocausto, não tem oferta queimada para Deus. Mas sabe o que é lindo que vai dizer? Que aonde Ezequiel estava, numa terra pagã, uma terra idólatra, às margens do rio Quebar, a Bíblia vai dizer que os céus se abriram sobre ele. Levanta essa mão para o céu em nome de Jesus Cristo. Se o meu e o seu coração estiver atrelado a Deus, meu querido, independente aonde você estiver, o céu se abre sobre você. O céu se manifesta ao teu respeito. O Senhor vem sobre ti aonde você estiver. Para um povo que acredita que Deus se limita a um espaço geográfico, vemos um Deus que vai aonde tem um coração alinhado com Ele. Levanta essa mão para o céu para receber essa palavra. Alinha o seu coração ao coração de Deus para viver o seu propósito. Vai dizer isso. A mão do Senhor estava sobre ele, às margens do rio Quebar, capítulo 1, verso 3. Isso já me chama atenção e é muito lindo, porque assim um Deus que se manifesta e vai até uma terra pagã, para estar levantando um homem comum para viver o extraordinário. Imagina o que Deus pode fazer ao meu e ao seu respeito, meu querido. Você não entende, mas foi o Senhor que te trouxe essa noite aqui, mesmo com chuva, mesmo com frio, para relembrar no seu coração que a promessa dele ainda permanece viva ao seu respeito. Permanece viva. No coração do homem está uma frustração, tristeza, desânimo. Está vivendo em dias de guerra. Ele viu e vivenciou o que aconteceu naqueles dias. Ele participou, ele estava presente no acontecido. Muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê passamos por algumas batalhas travadas, algumas situações contrárias, algumas situações que até nos desanimam. Mas sabe o que é lindo? Que ministérios só nascem em dias de guerra, não em bonança. Vou repetir isso de novo para você guardar no seu coração. Ministérios só nascem em dias de guerra, em dias de adversidade, em lutas, em guerras travadas. É por isso que nós crentes passamos mesmo que temos que passar, para que nós venhamos ser aperfeiçoados para viver o seu propósito nessa terra dos viventes. No coração de Ezequiel acabou. Agora imagine, é um homem que já tem envolvimento com a atmosfera espiritual. Já tem envolvimento com a atmosfera espiritual. É um homem que ele já vai e já iria, no caso, exercer um propósito perante a eternidade para com a congregação. Mas quando acontece tudo ao contrário, tudo se frustra, tudo é rabiscado, aquilo que ele estava pronto para viver. Imagine isso, meu querido, se situe.
tudo que ele estava pronto a viver, faltando pouco tempo para que ele viesse de fato ter a idade de um sacerdote para assumir o seu ministério, que era aos seus 30 anos de idade. Acontece tudo ao contrário, conforme o que estava atrelado ao seu coração. Mas sabe o que é lindo? Que aquilo que quando é frustrado, cortado, decepcionado dos nossos planos, dos nossos sonhos, é muitas das vezes daí que se manifesta o plano sobrenatural ao meu e ao seu respeito. Vou repetir isso de novo para você guardar no seu coração. Quando os nossos planos, sonhos, propósitos são frustrados, são cortados, quando acreditamos que já não há mais saída, já não tem mais o que fazer para estar vivendo isso, é aí que muitas das vezes o plano sobrenatural de Deus se revela ao meu e ao seu respeito, meu querido. Levanta essa mão para o céu em nome do Senhor Jesus Cristo. Você também foi alguém marcado por esse plano sobrenatural ao seu respeito. E plano maior que esse, que é a salvação da sua vida. Que plano maior que esse, que é eu e você sermos levados ao céu e encontrar com o plano da salvação que Ele tem. Quando o plano do homem se rompe, se acaba com aquilo que o homem falou que seria, não se concretiza. Aí se manifesta a voz de Deus para falar o que de fato tem para as nossas vidas. Ele cresceu ouvindo que seria sacerdote, você vai ser um sacerdote, você é um sacerdote. Mas o que Deus tinha para a sua vida era totalmente diferente, sobrenatural, para a sua vida, ao seu respeito. Como sabemos, o sacerdote é responsável de levar as queixas dos homens até Deus, de levar os homens a cultuar a Deus, de levar os seus sacrifícios até ao trono de Deus, para que ele viesse receber e liberar misericórdia, encobertar pecados como era no Antigo Testamento. Mas vamos ver que nesse decorrer do trajeto, o que se revela ao seu respeito é totalmente contrário o que os homens diziam ao seu respeito. Levanta essa mão para o céu. O que os homens dizem ao seu respeito podem ser frustrados, não podem se cumprir, pode se limitar a não ser realizado, mas o que o Senhor disse ao meu e ao seu respeito, meu querido, essa palavra tem poder, tem autoridade, tem convicção e tem recursos para fazer com que eu e você viva a sua palavra ao meu e ao seu respeito. A palavra dos homens se limita a não se cumprir muitas das vezes, mas o que o Senhor diz ao meu e ao seu respeito, Ele vai dar todos os recursos necessários para que eu e você venhamos estar atrelados à sua vontade. Ezequiel vai ter visões extraordinárias do verso de número 4 a seguir, com riquezas de detalhes, em todos os detalhes mesmo. Se você parar para analisar e ler depois com calma na sua casa, você vai ver. Ele vai trazer cada detalhe do que ele está vendo. Só que, quando vai adentrar a de fato a manifestação de Deus, o Senhor falar com ele, porque até o momento o Senhor se manifestou abrindo os céus aonde ele está. Depois ele vai ter visões, do verso 4 ao verso 27. Mas quando o Senhor vai se manifestar a ele de uma forma mais íntima e abrangedora, vai ser no verso 28 e no verso 1 do capítulo 2, a qual nós conhecemos. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai se manifestar com sua glória como é o Senhor, no verso 28, e vai dizer que quando eu vi, eu caí sobre a minha face e ouvi uma voz que falou. Esse detalhe aqui, quando caí, me chama a atenção pelo seguinte: vemos hoje, como é um culto principalmente direcionado a jovens, muitos jovens que querem achar brechas ou até mesmo alguma falha para que venha dar legalidade para continuar vivendo distante do seu chamado, distante do seu propósito, vivendo totalmente contrário à vontade de Deus.
Hoje você vai ver pessoas que têm uma dupla identidade, ou seja, quando o pecado se apresenta a ele, não precisa nem insistir, porque ele vai se lançar ao pecado, ele vai cair, para ser mais exato, perante o pecado, ele vai cair perante a situação, ele vai cair perante homens. Mas quando eu vejo no verso 28, me chama a atenção que este homem, ele não vai buscar cair perante homens, cair perante o pecado, cair perante a tentação, mas ele escolhe cair diante da presença de Deus, cair aos pés do Deus, cair na presença de Deus. Levanta essa mão para o céu que é profético isso. Se for para cair, caia na presença de Deus, caia aos pés do Senhor, porque Ele vai te dar graça, força, resiliência, para você se erguer, se levantar e viver a sua chamada. Precisamos tirar do nosso vocabulário essa questão de dar legalidade a cair, dar legalidade a ser vencido pela tentação, querido. Todos nós que se enquadra a esta igreja, a essa porta de salvação, somos tentados de alguma forma, temos alguma falha, temos alguma fraqueza que nos atrai a fazer, mas a escolha de ceder ou não ceder está no seu controle, no meu controle. A escolha de cair ou não cair perante homens, ceder à pressão psicológica de homens, está no meu e no seu controle. Só que uma coisa eu digo mais uma vez para você: se for para cair, saia correndo da onde você está sendo tentado e venha diante esse altar, se lance aos pés desse altar, se lance aos pés da presença do Senhor, que Ele vai te dar a graça necessária para você suportar, a graça necessária para você suportar. Ele caiu diante da presença do Senhor, e no verso 1 do capítulo 2, o Senhor vai falar diretamente a ele. Aqui o Senhor manifesta a sua fala. E ele me disse: filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. O verso 1 do capítulo 2, ele é muito conhecido, muito corriqueiro. Só que quando eu olho para o verso 1 do capítulo 2, eu vejo aqui 3 chaves que são apresentadas, 3 características que estão aqui, escondidas nessa expressão do Senhor. A primeira é condicionamento de Deus. Quantos me ouvem, prestam atenção? Glória a Deus, dá um glória a Deus. Quantos querem que eu continue? Dá um glória a Deus. Quem quer que eu pare, diga aleluia. O povo está ligado, aleluia. Vamos ver aqui 3 características que estão sendo apresentadas no verso 1 do capítulo 2. A primeira é condicionamento de Deus. O que é isso, pregador? O que é isso, irmão Tiago? Você pode perceber que sempre numa chamada de Deus, sempre quando o Senhor se apresenta a alguém para o escolher, para o levantar, para realizar o diferencial sobre a sua vida, Ele vai apresentar para este homem, para essa mulher, condições, condicionamento. E o condicionamento de Deus para Ezequiel é dizendo: ei, te coloca em pé, te levanta. Essa expressão não está falando justamente pela sua ação a qual ele caiu diante da presença de Deus somente, mas está falando de um estado de espírito. Como assim? Eu posso estar de pé, eu posso andar, eu posso vir à casa de Deus, todos os cultos, mas isso não quer dizer que eu esteja de fato posicionado de pé na presença de Deus. Ezequiel é um homem que ele está enquadrado na situação, como eu disse, de frustração ao seu plano, frustração aos seus planejamentos. Ele acreditava com toda a sua força que iria ser um sacerdote. Tudo aconteceu ao contrário, tudo aconteceu de forma rápida. Então o estado que este homem se encontra é o mesmo estado que eu e você se encontramos quando o que planejamos e gostaríamos de fazer e realizar dá tudo errado. Deus se manifesta para ele com um condicionamento dizendo: ei, você precisa se posicionar, você precisa se colocar aos seus pés. Por quê? Porque enquanto você não fazer isso, eu não vou falar com você. Enquanto você não fazer isso, eu não vou manifestar e revelar o que eu tenho ao seu respeito.
E é muitas das vezes isso que faz com que a gente perca muito tempo, mesmo dentro da casa de Deus. Deus revela a sua palavra, Ele fala o que requer de nós, mas nós continuamos no mesmo estado, na inércia. O Senhor fala o que tem ao seu respeito, Ele já disse o que tem para a sua vida, e você precisa fazer a sua parte, mas você permanece de braços cruzados. Como aqui nosso irmão que fez a primeira parte falou, a sua juventude foi gasta de uma forma que foi longe da presença de Deus. Mas nós estamos na casa de Deus e temos a oportunidade de colocar a energia necessária para vivermos o nosso propósito nessa terra. O Senhor não nos chamou para ser mais um, mas o Senhor nos chamou para ser alguém diferente, que vai viver um diferencial para impactar vidas. Primeiro é condicionamento, o segundo é decisão do homem, decisão do profeta, decisão minha e sua. Porque ele apresentou, ele se manifestou, ele mostrou as visões para este homem, mas ele está dizendo: você precisa se pôr aos seus pés, você precisa estar de fato em pé, em espírito, de pé, também com sua alma. O que a palavra de Deus vai nos revelar? Que nós não devemos apenas cultuar com o nosso corpo, mas tem que ser com mente, alma e espírito alinhado para viver e fazer o melhor para Deus. Então eu posso muito bem estar neste templo, nessa casa, neste momento, mas a minha mente ser prostrada, a minha mente estar desalinhada, e é Deus falando para ele: você precisa se alinhar comigo para que eu venha falar com você. Levanta essa mão para o céu em nome de Jesus. É por isso que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós temos que vir a essa casa e alinhar nossa alma, nossa mente e o nosso espírito em totalidade para com o nosso Deus, para ouvir Ele falar o meu e o seu coração. Depois voltamos para casa frustrados: não foi, não ouvi, não senti. Mas a tua mente estava onde? O teu coração estava onde? Estava atrelado a Deus? Condicionamento, decisão e posicionamento é o terceiro tópico. Somente quando Ezequiel se decide se posicionar é que o Senhor vai se manifestar, no verso 2 dizendo: o Espírito entrou em mim. Parece que não tem nada a ver, né? Mas eu vou explicar melhor para você. Condicionamento, decisão e posicionamento. Quando o profeta se decide a se posicionar, a estar de pé perante a voz de Deus, para viver o que ele tinha, para se revelar para ele, é que veio força dobrada, não de um homem, mas do Espírito de Deus que entrou na sua vida. Vou repetir isso de novo. Você lembra que eu falei há uns minutos atrás? Quando nós se posicionamos, Ele nos dá o recurso para vivermos a sua vontade. Então é isso que o Senhor diz ao meu e ao seu respeito, meu querido. Quando você se decidir a viver, eu te mando pressão, força, graça do Espírito Santo para você romper as barreiras que não consegue com sua força. Quando Ezequiel se decide, o Espírito entrou em mim. E quando ele falava comigo e me pôs sobre os meus pés, a decisão começa de dentro. A decisão começa no interior, depois ela se reflete no exterior. Quando Ezequiel se decide a ouvir e viver a voz de Deus ao seu respeito, a palavra diz que o Espírito entrou nele para lhe dar força para se colocar de pé. Sabe por quê? Porque aquele que Deus levanta, o homem não pode derrubar, não pode jogar por terra, não pode abafar. Levanta essa mão, é profético, é profético. Aquele que Deus escolheu para levantar, os homens não podem abafar a sua chamada, o seu propósito, a sua vocação. Então fique de pé, porque foi Ele que te levanta, é Ele que te levanta. Vemos muitos aí que foram levantados por homens, mas não tem evidência nenhuma. Mas aqueles pequenininhos que foram levantados por Deus, é aqueles que fazem a diferença aí fora. Quando prega na simplicidade, Deus manifesta a sua glória, seu poder, a sua presença. A pergunta é: você quer ser levantado pelos homens ou levantado por Deus?
Porque para ser levantado por os homens é só fazer amizade, é só fazer umas aliancinhas, é só fazer umas permutas. Agora, para ser levantado por Deus, tem que se posicionar, tem que se aliançar com Deus, tem que renunciar ao pecado para viver a plena presença dele na sua vida. Aleluia. Para ser levantado por Deus, tem que suportar o processo que é dolorido. Para ser levantado por Deus, tem que estar disposto a agradar a Ele, não os homens. Pegou isso? Para ser levantado por Deus, você tem que estar disposto a agradar a Ele, porque é difícil agradar a Ele e agradar os homens aqui na terra. As mensagens que agradam os corações dos homens estão distantes do cristocêntrico, estão distantes da verdade bíblica apresentada, mas aqueles que são levantados na essência por Deus, Ele está disposto em um somente foco. Eu quero agradar a Ele, eu quero cantar louvores que agradam a Ele, eu quero falar da palavra que toque a Ele, eu quero buscar a Deus para que Ele se manifeste, não os homens, não os homens. Aleluia. Enquanto ele falava comigo, me pôs os pés, enquanto ele falava comigo. No verso número 2 ainda. Quando ele falava comigo, ele me pôs sobre os meus pés para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Isso é um atributo muito importante para a igreja, não só para jovens. O hábito e a habilidade de ouvir mais. Pegou isso? Vemos pessoas que elas querem ser igual miojo, rapidex. Veio para Jesus hoje, amanhã já quer ser missionário, pregador, evangelista, já quer que derrame óleo sobre a sua cabeça, mas não está disposto a ouvir. Quando diz ouvir, está falando tanto fisicamente, conforme o pastor dá aula terça-feira, nós na nossa igreja também tem ensinamento, pastor. Ouvir a voz dele. A voz dele pode ser tanto a sua palavra revelada, porque é a voz de Deus falando no nosso coração, quando lida e meditada com cuidado, não como um livro comum. Como também estar disposto a ouvir a voz de Deus falar ao nosso interior. Mas para isso é preciso estar de pé, isso é interessante. Ele poderia muito bem deixar o profeta sentado, prostrado para ouvir, enquanto Deus falava. Isso é interessante. Fluiu agora aqui. Só que é o contrário. O Espírito Santo entra nele para dar força para ele permanecer de pé, para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu me calo para ouvir, eu entendo que quem está falando comigo é mais forte, conhece mais, tem mais poder para transmitir para a minha vida. O nome disso é humildade. Eu me calo e ouço, eu me calo e ouço, eu me calo e ouço o quanto tempo for necessário para depois eu falar. O povo acha que para ser profeta é só sair por aí falando, apontando, dizendo. Não, tem que ouvir primeiro. Como é que vai falar assim, diz o Senhor, se nem conhece a voz do Senhor falando ao teu respeito, meu querido? Quer falar com alguém algo de Deus? Então seja você que ouça a voz de Deus primeiro, para depois estar transmitindo a sua voz. Ficar de pé para ouvir o falar de Deus. Ficar posicionado para ouvir o falar de Deus. Ficar na posição para ouvir o falar de Deus. Eu estava de pé enquanto ele falava comigo. Aí a gente não entende, queridos, porque a gente não consegue ouvir, porque nós não temos constância. Para ouvir o falar de Deus, e quanto tempo for necessário, tem que ter a constância para permanecer de pé. Vou explicar você melhor. Vemos hoje pessoas que buscam a Deus intensamente hoje, amanhã já não está mais com a mesma intensidade. Hoje está correndo na presença de Deus, está com alegria lá em cima, amanhã já está prostrado, desanimado, desacreditado. É o Senhor dizendo aqui: permaneça de pé que eu falo, permaneça de pé que eu libero a palavra, permaneça de pé que eu manifesto a minha vontade ao seu respeito, permaneça de pé. Aleluia. No verso 3 ele vai revelar o seu propósito, dizendo que o propósito de o escolher é para ser uma voz profética, para que viesse estar anunciando ao seu próprio povo. E isso aqui é um negócio difícil, pastor. Muitas vezes a gente se sente mais confortável para falar para quem nós não conhecemos do que aqueles que nós conhecemos. Só que a missão de Ezequiel é diferente, não é para anunciar para um povo de estranha língua como o próprio Deus vai falar. É para falar com o seu próprio povo, com a sua própria casa. Isso é lindo. Depois ele vai viver o ministério profético para as nações.
Sabe por quê, irmão? Pega essa em nome de Jesus, guarda no teu coração. Porque o teu primeiro campo de pregação, o teu primeiro altar para ministrar é os de perto, é os da tua casa, é os teus colegas de trabalho, é aqueles que te cercam na faculdade, é aqueles que são seus vizinhos. Você está pegando isso, esse mistério? Então é por isso que a nossa vida não se resume em pregação falada, mas em exemplo, em atitude, em caráter, em posição perante a Deus, porque esse é o nosso primeiro campo missionário. É os de perto primeiro, para depois ir para os de longe. A jovem aqui estava incendiada falando, é uma nata evangelista aquela jovem ali. Desde a primeira palavra que eu vi ela falando no início do culto, falando sobre pregar para as almas que estão lá fora. Isso é um coração de alguém que é um evangelista, que ama o evangelho. Primeiro começa em casa, primeiro começa aonde você está. A gente acha que para começar a pregar tem que ser em cima desse púlpito. Aqui é só um detalhe da pregação, sabe por quê? Porque a pregação mais pregada é aquela que você não abre sua boca, é aquela que você age todos os dias, com quem você habita, com quem você conhece, com quem você trabalha. Essa é a maior oportunidade de pregação, querido. É por isso que você vai ver que Deus, para levantar alguém, Ele vai ter que escolher alguém que seja digno de portar a sua palavra. Se Ezequiel foi escolhido, eu vou te explicar, porque tem base no contexto da história. É um homem que tem envolvimento com a atmosfera espiritual, que conhece a Deus, que já iria servir a Deus. Então Deus não escolheu um qualquer para portar a sua palavra. Entenda isso, crava isso no teu coração, que isso é muito importante. Deus não escolheu um qualquer que não faz nada, que não é envolvido com Deus. Não, é alguém que já está envolvido com a atmosfera espiritual. Iria viver um chamado diferente, mas estava aliançado para viver algo com Deus. Levanta essa mão para o céu, que essa palavra desceu ao teu respeito. É por isso que quando nós estamos aqui envolvidos nessa atmosfera, o Senhor manifesta os seus dons. Ele entrega dons, Ele entrega autoridade, Ele entrega unção, Ele entrega poder sobre a tua vida, capacitação sobre você. Sabe por quê? Porque quando estamos envolvidos com Ele, nós estamos investindo tempo. E quando investimos tempo para Ele, Ele delibera sobre nós algo novo. Aleluia. Quanto mais se envolvemos com Ele, mais Ele nos envolverá. Não pegou isso, né? Vou repetir de novo. Quanto mais nos envolvemos com Deus, mais Ele nos envolverá. Começa de nós. Você não vai ver Deus escolhendo ou levantando alguém que não quer nada com Deus, não. De alguma forma tem uma sede aí no coração. De alguma forma tem um fogo aí, uma chama que está acesa, uma vontade. Eu não sei fazer ainda, mas se o Senhor quiser fazer, me ajudar, eu faço, eu me envolvo. É esse o princípio. Agora, alguém desinteressado que não tem envolvimento nenhum com Deus é difícil, irmão. Porque Deus, Ele não gasta tempo com quem não quer investir tempo em sua presença. Aleluia, isso é profético. Guarda isso no seu coração. Deus não envolve tempo, não gasta tempo com quem não quer estar investindo tempo em sua presença. O Senhor manifesta a Ele o seu propósito, e me chama a atenção é que Ele vai estar dizendo o seguinte: tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Isso aqui é um gancho muito lindo, sabe por quê? Principalmente quando nós estamos no primeiro amor. Nós queremos muitas vezes empurrar a goela abaixo a palavra de Deus para alguém. Já aconteceu com você no trabalho, com um irmão, uma irmã, um parente. Nós estamos tanto amando a sua palavra, conhecendo tanto a Deus, que nós queremos que essa pessoa também aceite a Jesus como nós. Só que me chama a atenção é que Deus vai falar para ele: o teu trabalho, a tua responsabilidade não é fazer eles ouvir a mensagem, é apenas anunciar a mensagem. Pegou isso? O teu trabalho não é convencê-los, não é prender a sua atenção. O teu trabalho é somente se envolver com a minha palavra e transmitir ela. Então para de querer fazer na força do teu braço. Se Deus não quis fazer ainda, só se envolva em ser uma voz que anuncia.
Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o nome dele é Espírito Santo de Deus. O seu trabalho é ser um anunciador, um mensageiro, aquele que porta a verdade e a mensagem para anunciar. Aleluia. Eu vejo muitas pessoas frustradas porque elas querem achar que elas precisam fazer as pessoas parar para lhe ouvir. Isso abre o leque do louvor. Isso abre o leque da oração. Isso abre o leque da pregação. Tudo que envolve ministerialmente na casa de Deus. Muitas vezes o que frustra o nosso coração é ver que muitas pessoas não dão nada para nós. Para o coração dos jovens é isso, viu? No princípio do ministério, muitas vezes enfrentamos o desafio de não fazer com que as pessoas muitas vezes não dê a credibilidade que gostaríamos que desse para nós. Todos que iniciaram de alguma forma com o ministério vai enfrentar essa situação. Ter em seu coração a insegurança. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão me elogiar que eu fui bem, que eu falei bem, que eu canto bem? Muitas vezes o coração do chamado, do convocado, do vocacionado está preso a isso. Só que quando eu olho para esse verso, eu percebo algo muito lindo. Se tem uma importância primordial para nós, desde o princípio e até o findar desse ministério aqui na terra, é que o primeiro que a gente tem que estar, de fato, buscando impressionar, agradar, receber dele elogios, se for preciso, é o dono da chamada ao meu e ao seu respeito, meu querido. É aquele que nos chamou, é aquele que nos elegeu, é aquele que nos ordenou a ir. Muitas vezes se frustramos em não fazer mais porque o nosso foco está no público, está nas pessoas que nos olham, nas pessoas que nos veem. Só que uma coisa que eu aprendi muito linda: se você quer tocar o coração das pessoas, primeiramente esteja focado em tocar o coração de Deus. Por quê? Porque se você tocar o coração de Deus com o seu louvor, com a sua adoração, com a sua palavra, com a sua oração, Deus tocará o coração da igreja. Aleluia. É um homem que tem envolvimento com a atmosfera espiritual, tem visões, tem dom, mas não quer dizer que ele estava de fato posicionado. Ser filho de pastor não quer dizer que eu seja posicionado. Cantar aqui na frente não quer dizer que eu esteja posicionado. Ter dons de profecia, de revelação, de curas, milagres, não quer dizer que eu esteja posicionado. Porque o dom é algo que o Senhor dá, que é uma capacidade sobrenatural de fazer aquilo que pessoas comuns não conseguiriam fazer. Você vai ver que nas Escrituras Deus vai dar dons para pessoas pagãs também, como foi Ciro. E alguns dos homens também que tem na palavra de Deus, que Deus fez de alguma forma com que ele triunfasse, com que ele vencesse, mas ele não estava aliançado com Deus. E isso abre um leque interessante, que há uma diferença de ter dom e de ser posicionado. Porque o dom, ele pode salvar a quem me ouve, ele pode tocar a quem me ouve, mas não pode salvar a minha vida e a minha alma. Mas alguém posicionado, de fato, alcançará a eternidade. Levanta essa mão para o céu em nome de Jesus Cristo. Independente se você não tem um dom, se você não tem um ministério de evidência, se você não é alguém que é visto pelas demais pessoas como alguém influente, se você estiver aliançado com Deus, se você estiver posicionado perante a Ele, isso já é mais do que importante para salvar a sua vida. O Senhor vai continuar dizendo, no verso ainda 5, 6, é o mesmo propósito. Mas depois do verso 7, onde você fizemos menção, entregar a mensagem, independente se eles vão dar ouvidos ou não, porque são rebeldes. Mas me chama a atenção no verso 8 que vai dizer assim: mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Isso aqui eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque estamos falando de um homem
Como você sabe, desde a introdução da mensagem, já conhece sobre Ezequiel. Um homem envolvido com a atmosfera espiritual, grifando novamente. Um homem que nasceu para ser sacerdote, que está aliançado ao propósito de ser sacerdote, que foi escolhido por Deus e viu visões de Deus extraordinárias, que Deus manifestou sua fala para ele. Mas observa que o próprio Deus vai olhar para ele e vai estar trazendo a mensagem de advertência para o coração do profeta. Isso me chamou a atenção. Ele falou o seu propósito, ele recebeu do seu espírito, o Espírito de Deus entrou nele, conforme lemos no verso 2. Mas ele vai estar dizendo para que o profeta venha cuidar, para que não seja um rebelde como a casa rebelde. Isso abre um gancho de aplicação extraordinário para os nossos corações. Porque quando Deus nos manda para algum lugar, não é para que a gente venha ser influenciado por eles, mas é para que nós venhamos influenciar eles de alguma forma. Pegou isso aí? Eu estou te enviando em uma missão, Ezequiel. Você vai ter que estar no meio da casa rebelde, no meio de rebeldes. Você vai ver coisas de rebeldes sendo feitas, de pessoas que não querem me ouvir, que não querem me conhecer mais. Mas eu estou te enviando para que você venha ser um diferencial e não mais um em meio à multidão. Vou falar isso de novo para o coração de corações que estão aqui. Eu te chamei para ser um diferencial e não mais um em meio à multidão. Então para de querer se enquadrar em meio à multidão que te cerca e seja o diferencial de Deus. Seja aquilo que Deus te gerou para ser e não aquilo que o mundo quer que tu seja. Tem muitas pessoas que travam guerras internas, sabe por quê? Porque elas querem viver o diferencial de Deus e quer se enquadrar ao mundanismo. Ela quer viver o diferencial de Deus, mas no colégio ela quer continuar aliançadas com pessoas que não se aproximam de Deus e nem leva ela para próximo de Deus, mas distancia ela. Na casa de Deus se aliança com Deus, mas quer continuar agradando a galera da faculdade, a galera que se encontra no final de semana. Isso é muito interessante, Deus ministrou isso no meu coração, que nós jovens precisamos estar resguardado e alertado com isso aqui. Não quer dizer porque eu aceitei o Senhor como meu Salvador, me batizei nas águas, sou membro de ceia, não quer dizer que eu seja um homem invencível, de não ser vencido pela tentação que me rodeia, se eu não vigiar e não se atrelar a Deus e se aproximar de Deus, guardar o meu coração. É Deus olhando para o profeta dizendo: você vai estar numa zona de risco, profeta. Você vai estar também sendo tentado muitas vezes a ser rebelde. É Deus dizendo aqui, está no verso 8. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo a ti, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Levanta essa mão para o céu em nome de Jesus. Que desça sobre a tua vida o revestimento de Deus, o poder, a graça necessária para que você permaneça de pé, independente do lugar onde você esteja, independente de onde os teus pés vão pisar, que você continue sendo uma luz em meio às trevas, uma luz que ilumine e que não seja ofuscado pelas trevas. Eu preciso dizer isso aqui. Se você vê que não tem estrutura de estar perto, se não tem influência necessária para influenciar eles, então se aparta. Porque melhor do que agradar os homens é agradar a Deus. Entre agradar os homens e agradar a Deus, eu escolho agradar a Deus. Eu escolho agradar o coração de Deus, mesmo que para eles se aborreçam comigo. Isso é no trabalho, isso é na faculdade, isso muitas vezes é no meio dos nossos familiares que ainda não conhecem a Deus. Querem que nós venhamos ser como eles. Quer que nós tenhamos as suas mesmas atitudes. E muitas vezes, pastor, os jovens são atraídos porque eles querem ser aceitos. Querem viver uma aceitação. Está no meio da galera da faculdade, vai lá, toma um golinho, bebe um pouquinho, fuma um pouquinho. Para de ser careta, para de ser besta. Mas a consciência que temos que ter é, entre agradar a eles e agradar a Deus, quem eu vou agradar? Qual que é a melhor escolha para me fazer? E ele vai continuar dizendo: abre a tua boca e come o rolo que eu te dou, aquilo que eu te mostrarei. No verso 9, já estou finalizando.
E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro estava nela. E ele estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E o escrito eram lamentos, lutos e ais. Verso 1. Além disso, ele me disse: filho do homem, come o que tu encontrares. Come o que tu encontrares. Em outras traduções diz: come tudo o que eu te dou. Porque antes da gente ser uma voz que entrega uma mensagem, nós precisamos primeiramente ingerir ela. Antes de sermos uma voz profética, primeiramente precisamos conhecer o que e o qual é a mensagem para ser anunciada. É Deus olhando para o profeta e dizendo: eu quero que tu seja uma voz profética, mas pode ficar tranquilo, tu não precisa se preocupar com o que vai falar. Eu já tenho uma mensagem para te entregar. Isso é muito importante, porque vemos no altar hoje muitas falácias, muitas conversas que não estão enquadradas na palavra de Deus. Vemos coach hoje em dia, autoajuda, até hoje exemplos aí que estão sendo usados aí no mundo afora, e até de celular, para falar de Jesus, para falar de chamado. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o Senhor não está dando nenhuma modinha para Ezequiel. Ele está falando: o que eu te dou já é suficiente para converter coração duro. O que eu te dou já é suficiente para converter vidas que estão no pecado. O que eu te dou já é suficiente para transformar coração de rebelde, Ezequiel. Então receba isso, porque essa ferramenta já é mais do que crucial para acontecer a conversão desse povo. Para quem prega, ou tem o chamado de pregar, não tente inventar roda não, irmão. Você conhecendo o que está escrito aqui já é mais do que suficiente, buscando a inspiração de Deus para aplicar a mensagem que aqui está escrita. O Senhor ordena a Ezequiel, e me chama a atenção onde você lemos: assim eu abri a minha boca, e ele me fez comer aquele rolo. Ezequiel, ouvindo a voz dizendo que é para comer, ainda assim ele não teve a capacidade sozinho de comer. A Bíblia diz que o Senhor o fez comer, o fez ingerir, o fez receber aquela mensagem. Isso é uma aplicação muito linda, uma revelação da palavra. Porque o Senhor não quer que a gente seja, sabe o que? Papagaios, para ficar só falando e repetindo o que está escrito. Antes de ser alguém que queira anunciar a palavra, essa palavra tem que estar dentro de você. Guardou isso? Antes de querer anunciar a verdade da palavra, não seja apenas um papagaio que saiba repetir o que está escrito, querido. E essa palavra não surtiu nem efeito em você, não está dentro de você, não faz parte de você. O que Deus está olhando para Ezequiel dizendo é isso: eu não quero que tu seja apenas alguém que fica repetindo, acusando, apontando o que eles têm que fazer. Eu quero que essa mensagem esteja dentro de você. Eu quero que você sinta essa mensagem. Eu quero que você sinta o peso dessa palavra. Eu quero que você sinta o peso da mensagem que eu desejo falar com esses corações rebeldes. Que mesmo sendo rebelde eu amo. Que mesmo sendo rebelde eu estou investindo recursos em você, Ezequiel, para anunciar a mensagem para esses corações rebeldes. É por isso que eu quero liberar uma palavra ao teu coração em direção à tua família. Receba em nome de Jesus. Se você está aqui ainda, sua mãe, seu pai, seu familiar não foi alcançado, mesmo que seja um rebelde, a mensagem também é para coração rebelde, para alcançar essa vida. Então creia que essa palavra pode alcançar e libertar e trazer para essa casa. Verso 3. E disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Quando o Senhor fala para Ezequiel, enche o teu ventre, Ele está dizendo acerca de algo físico. Eu quero que essa mensagem faça parte de você, eu quero que ela te alimente. E trazendo isso para o nosso cotidiano, a palavra de Deus, ela nos alimenta e nos dá força física, pastor. Muitas vezes em dias que acordamos não tão bem, tristes, desanimados, e às vezes você tem contato com a palavra, ou ouve um devocional, e você recebe aquela energia física, para prosseguir o seu dia de forma diferente. Amém? Ou não amém? Mas quando o Senhor está dizendo para Ezequiel, enche as tuas entranhas, eu fui pesquisar o que quer dizer, e a palavra entranhas, ela traz 3 sentidos de significado.
ânimo, sensibilidade e útero. Útero, ou possa ser ligado também a ventre fértil, terra fértil. É Deus dizendo: o alimento que eu te dou não se limita somente a você, Ezequiel. O rolo que eu estou mandando você comer não é apenas para acabar em você, Ezequiel, mas o que eu estou te dando é uma semente em uma terra fértil que vai gerar sobre vidas, vai gerar sobre vidas. É uma palavra profética num ventre profético para gerar sobre a vida de alguém. Se coloque de pé juntamente comigo. Aleluia. O que o Senhor tem para fazer na tua vida não se limita somente a você. Então abandona o comodismo, deixa de lado de estar fazendo as mesmices e começa a buscar o novo de Deus. A chamada que o Senhor tem ao seu respeito, ela é grande, ela é poderosa para estar influenciando vidas conforme a que foi pregada. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, até mesmo se os jovens quiserem vir à frente. Eu creio que o Senhor fará de você um ventre fértil, uma terra fértil, que através de você vai gerar frutos extraordinários em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração junto comigo e diga: Senhor, faz de mim uma terra fértil, faz de mim um ventre profético, que possa gerar algo do Senhor, uma novidade na vida de mais alguém. Não me deixe ser alguém limitado, mas faz de mim alguém que busque frutificar o novo de Deus na vida de mais alguém. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um dos teus filhos que aqui se fazem presentes essa noite, ó Pai. Jovens, ó Deus maravilhoso, homens e mulheres de Deus que estão em sua presença. Então eu clamo a Ti, Senhor, fortifica, dá a graça necessária, dá o ânimo necessário, ó Deus maravilhoso, para que eles venham estar de pé conforme o profeta esteve, para ouvir a sua voz profética, para ouvir, Deus maravilhoso, o mistério que o Senhor tem para desenrolar e desenvolver. Eu creio, Deus maravilhoso, que essa palavra vai gerar frutos no coração do seu povo, vai gerar frutos no coração dos jovens dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu clamo, eu creio, ó Pai amado, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto eu estava no trabalho hoje, pedi a Deus: Senhor, usa-me. Se o Senhor quiser me usar para falar com alguém, usa-me. E enquanto eu estava no trabalho, até comentei com minha esposa, quando eu voltei do trabalho, do serviço, o Senhor me trouxe uma palavra ao teu respeito, Vitória. O Senhor me disse para você acalmar o seu coração, porque tu andas muito ansiosa, aleluia, com coisas que eu não sei o que é. O Senhor não me disse o que é, mas o Senhor disse ao teu respeito: somente se envolva com o propósito que eu tenho ao teu respeito, porque o que eu tenho investido na sua vida é muito grandioso, é extraordinário, é poderoso. Então, aquilo que eu estou guardando você, porque não é o tempo certo ainda, não é a oportunidade certa ainda, mas diz o Senhor: enquanto você se envolve com o meu propósito, com a minha promessa, eu estou cuidando nos mínimos detalhes de tudo. Aquilo que inquieta o seu coração, eu já tenho preparado para você, filha, e é o melhor, é o melhor, é o melhor que eu tenho ao teu respeito. Então se preocupe tão somente nesses dias em se envolver comigo, que eu estou cuidando de tudo ao seu respeito. Aleluia. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar o Senhor como seu Salvador? Gostaria de alinhar a sua chamada perante a Deus? Ou quem sabe essa palavra falou contigo de uma forma mais íntima e você gostaria de receber uma oração específica? Tem alguém em nosso meio? Todos estão felizes com o que o Senhor fez e falou? Então glorifique e aplaude o nome do Senhor Jesus essa noite, amém? Aleluias. Que palavra maravilhosa, né? Toda palavra tem um alvo.
Eu fui um desses alvos nessa noite, amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela palavra ministrada nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, por cada irmão, por cada irmã.